Olá, pessoas! No vídeo da semana passada, a gente viu algumas temáticas a respeito de voyeurismo e eu cheguei a comentar sobre algumas problemáticas tratando de atitudes nesse segmento que acaba levando a atos fora da lei, como fazer pegação em local público. E a edição que a gente vai estar vendo hoje, que é sobre essa revista aqui, tem uma matéria exatamente falando sobre isso. Então, para seguir uma linha contínua do vídeo da semana passada, eu peguei agora de uma forma mais enfática e vendo as leis que falam a respeito desse assunto, para a gente tratar de forma mais assertiva desse assunto, para a gente ver que não é uma coisa muito a respeito de preconceito, mas sim de ações que podem estar sendo feitas fora da lei. Mas antes de a gente começar o capítulo, gente, por favor, dá um pulinho aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. E se você já acha que já se inscreveu, às vezes desce aqui e dá uma olhadinha se continua, porque às vezes o YouTube ele acaba fazendo que esse botão seja desativado. Então, vendo que está inscrito no canal, aproveita, já deixa aquele like, ativa as notificações e vamos embora para mais esse capítulo. Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 44, Pegação e o dilema de quem busca direitos agindo fora da lei. De acordo com o artigo 233 do Código Penal, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público pode ser motivo de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, e conforme o artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual é um crime, como o ato de se masturbar em locais públicos e comunitários com a intenção de se exibir para alguém, o que pode levar à reclusão de 1 a 5 anos, e isso, claro, se o ato não constituir um crime ainda mais grave. No capítulo anterior, a gente falou mais superficialmente sobre as ilicitudes desses atos, na matéria sobre o voyeurismo, mas nessa edição 53, na matéria Pegação, Amada ou Odiada, uma paixão mundial, na seção Comportamento, acabou me levando a uma abordagem mais precisa sobre esse assunto. Aí, para começar, eu quero deixar claro que aqui a gente não vai estar fazendo nenhum tipo de discurso puritano ou moralista a respeito de pegação, porque eu sou a primeira pessoa a achar que você é de maior, você tem que fazer realmente o que você sente vontade, ser feliz, mas exercendo isso com muita responsabilidade, porque afinal a gente vive em sociedade. Eu penso que algo que te proporciona prazer, é super válido você usar aplicativo para encontrar pessoas, marcar, para sair para uma balada, fazer pegação, dark room, casa de swing, sauna, onde você possa fazer isso de forma reservada e, tanto resguardando você quanto a pessoa que você vai estar se envolvendo. O que a gente não pode confundir é chamar quem critica, quem toma essas atitudes, como a gente comentou no começo do capítulo, que são atitudes ilícitas, falar que está com o discurso moralista ou sendo puritano, porque realmente não tem como a gente ser uma comunidade que a gente luta tanto por direitos e achar que, para atender o nosso bel prazer, a gente pode cometer atitudes que são fora da lei como se isso não fosse nenhum problema. Se a gente luta por direitos e leis que nos protejam e exigimos que elas sejam cumpridas quando algo nos acomete, sabendo que algo que faz parte da nossa rotina, do nosso fetiche, infringe leis, qual autoridade temos de exigir direitos quando os que nos convêm a gente sente no direito de executar? É nesse ponto que a gente precisa enxergar os dois parâmetros. Porque, por exemplo, a gente sofre muito preconceito na sociedade e muitas organizações, politicamente falando, buscam que a gente tenha cada vez mais direitos e que a gente possa ir até as autoridades instituídas para fazer com que esses direitos sejam executados. Por que então a gente acha que a gente pode continuar infringindo certas leis para continuar atingindo certo prazer ou para executar os nossos fetiches? A gente precisa pensar um pouco mais responsável socialmente falando desse assunto, porque não é simplesmente achar que a gente quer que só as leis que nos favoreçam sejam executadas. Se a gente quer que as leis sejam executadas, a gente tem que saber andar conforme elas também. E essa discussão não é para apontar o dedo na cara de ninguém. É só mais para uma alta reflexão mesmo, como diz na própria matéria da revista, aponte o dedo quem nunca fez nenhuma dessas coisas. Porque até eu mesmo me coloco na posição de já ter feito muitas dessas coisas, não em local público, já fiz em locais deserto ou coisa parecida, quando estava com um parceiro, mas sempre agindo de forma que eu sabia que não ia estar tendo ninguém próximo para agredir
publicamente ninguém. Mas tanto a matéria, como vários sites mesmo, eles falam, até sites de dias atuais, de pegação em público, do famoso dogging, que é como eles chamam, que é a prática de sexo em público. Quase que os sites quase dão dicas de como fazer, recomendando e no final fazendo tipo adendo. Cuidado, essa prática é crime. Aí pra mim parece muito estranho entrar em sites muitas vezes LGBTs que incitam esse tipo de prática de sexo em público e o próprio site já fala que é uma atitude fora da lei. Então não faz muito sentido a gente estar inserido em ambientes que nos ensinam tanto a lutar pelos nossos direitos e tipo assim, quando convém, tipo dar dicas de como infringir a lei. Eu não vou terminar esses questionamentos com uma resposta ou uma solução, mas eu vou deixar em aberto para que reflitamos sobre o nosso lugar na sociedade, o anseio em ter direitos que nos protejam e nosso dever como cidadãos perante a sociedade, o que temos a ganhar com as leis sendo executadas em nosso favor, o que temos a perder exercendo nossos fetiches fora da lei. E agora a pergunta do Rafa. Que tipos de leis que favoreçam a comunidade LGBT você gostaria de verem aprovadas no futuro? Eu acho que melhor do que ver novas leis era se a gente tivesse o privilégio das leis que já existem sendo executadas de forma eficiente. Porque eu acho que existe muita falta de conhecimento da própria comunidade em saber a quantidade de leis que nos protegem e a forma de recorrer à justiça dessa forma. Até mesmo em atos de homofobia, porque o problema não é não existirem leis. O problema é que muitas vezes elas existem, mas elas não são executadas porque as autoridades instituídas não respeitam nem as leis, nem a comunidade como um todo. Eu acho que existe uma problemática que eu estava vendo de parental, de adoção, de os pais não parece que não dá para colocar o nome dos dois pais ou das duas mães para ser os pais da criança, porque na Constituição só consta tipo o nome do pai e o nome da mãe. Então parece que a criança sempre fica tipo filiada a uma pessoa só do casal. E isso é um tipo de problema muito grave que deveria ser uma lei a ser melhorada para que isso fosse resolvido. Porque isso é um problema de praticamente de preenchimento de formulário e que não está modificado na Constituição. Então é uma coisa que é uma lei que já existe, mas que precisa ser melhorada para assistir a todos os pais envolvidos dentro desse tipo de situação. Então, leis existem. Agora, elas serem executadas da forma que deveriam, ou elas serem descritas da forma de serem executadas de forma mais eficaz, é que tem sido o problema, acho que, na nossa sociedade. Com a entrevista do mês, a gente celebrava o feito de Paris, Berlim e Paraty, no Rio de Janeiro, que elegeram prefeitos assumidamente gays na época. Em Paraty, foi o José Cláudio de Araújo, ou simplesmente Zé Cláudio, como ele era chamado. É o típico político que em nada mistura a sua vida pessoal com a sua profissão. Em toda a entrevista, a G tentou extrair dele se havia algum interesse em cuidar de pautas específicas da comunidade LGBT, mas ficava clara que a sua intenção não era essa. Eu acho que o gay não pode ficar voltado para o próprio umbigo. Ele tem de se voltar para as questões que afetam toda a humanidade. Não dá para falar só para o gay, ou para a mulher oprimida, ou o negro injustiçado, criança abandonada. Não dá para dissociá-los dos problemas da nação, da cidade, da comunidade. É tudo um pacote só. Eu não concordo com o ponto de vista dele. Porque tudo só seria um pacote só se toda a sociedade sofresse das mesmas desigualdades, o que todos nós sabemos que não é uma verdade. Então, se o LGBT, o negro, a mulher, a criança desamparada enfrentam dificuldades sociais diferentes do resto, não tem como a solução do problema do todo resolver o problema de quem é menos favorecido. Isso vai justo de encontro com o que eu já falei em capítulos anteriores a respeito dessa consciência política, porque não é porque o político é LGBT que ele vai atuar positivamente sobre causas que nos tirem da margem e nos colocar numa posição de maior igualdade social. Essa edição trouxe um teste sobre a peruca, muito interessante em termos que ninguém sabia quem era que estava por trás da drag queen que atuava pelo Brasil afora, porque o mundo não é igual o RuPaul's Drag Race, que você vê confessionário, vê a drag queen desmontada, como é que ela fala, e depois vê ela montada, exercendo a arte dela. Normalmente quando você vai pra balada, que você tá na noite vendo o show da drag, você vê só o artista performando. E esse teste é muito legal porque ele mostra esses artistas por trás da peruca.
Chegando nos ensaios, o replay dessa edição foi o ex-integrante do Dominó, que já tinha sido capa da revista 2 vezes, do Rodrigo Pavanello. E o desejo foi o Diago Aprígio, que hoje é um renomado cabeleireiro, tipo com mais de 500 mil de seguidores no Instagram, conta verificada e tudo. O ensaio de capa ficou com Marcelo de Paulo, conhecido como Bebê Johnson, porque ele estampava tipo as campanhas publicitárias da Johnson & Johnson na década de 70. E apesar de estar na capa, eu não sei porquê, mas a revista parece ter tratado ele com certo descaso, porque em toda a história da revista, eu acho que ele é uma das únicas personalidades que saiu na capa e que não tem uma matéria, uma entrevista, nada falando sobre a pessoa. Tem só as fotos falando que ele é o Bebê Johnson, mas tipo, não tem dizendo como é que ele tá, por onde que ele esteve, o que ele estava fazendo, nada. A única coisa que eu consegui descobrir, mas isso porque eu fui atrás, foi que ele tá super bem hoje em dia, tipo, tá super jovem ainda, e eu torcia que, tipo, na época ele já tivesse saído do armário, que provavelmente talvez a revista teria entrevistado ele, teria sido, tipo, uma pessoa à frente do seu tempo, porque teria sido a primeira pessoa abertamente homossexual a ter saído na capa da revista. Mas isso não aconteceu. Eu não sei se na época ele já vivia a homossexualidade dele, mas eu pude ver no Instagram que hoje em dia ele vive, tipo, com fotos super fofas com o namorado dele, vivendo um relacionamento super fofo. E assim a gente acaba terminando mais esse capítulo. Então, gente, eu sei que esse tema também foi polêmico, mas eu queria saber qual o pensamento de vocês a respeito dessa situação. Vocês executam essa prática? Não posso perguntar isso, né, gente? Que não se perguntar se comprometendo aqui embaixo. Mas, tipo, o que vocês pensam a respeito de quem executa esse tipo de prática? Quem normatiza esse tipo de atitude que muitas vezes acaba causando constrangimento para pessoas que possam estar ali passando em público? E em relação a leis, vocês têm algumas leis em mente que vocês gostariam que tipo, fossem postas em prática para tipo, melhorar a nossa vivência na sociedade? São os questionamentos que eu gostaria de saber para a gente poder estar discutindo e às vezes até tratar sobre esse assunto nos próximos capítulos, tá bom? Então, gente, antes de ir embora, eu queria agradecer muito vocês aqui comigo mais essa semana. Não esquece de descer, ver se você está inscrito no canal, de deixar um like aqui no vídeo, ativar as notificações. Meu Instagram está sempre aqui, para quem quiser ir lá dar uma interagida. Comenta bastante sobre a temática do vídeo, sobre sugestões. Compartilha com quem você acha que pode achar interessante esse conteúdo. E a gente se vê semana que vem, viu? Até já já.